Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 12 de abril, estamos na oitava da Páscoa. O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. E diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começou por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com ele, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, aqui, encontro com Jesus, com os discípulos de Emaús, Aqui Lucas sabia contar uma história. Vamos, porém, anotar apenas que os discípulos que de certo conheciam Jesus, não o reconheceram. Não por culpa sua, mas porque assim queria Jesus. Precisavam aprender a ouvir e aceitar a palavra de Jesus, que se oculta na pessoa dos irmãos. Essa era a grande dificuldade que as pessoas tinham em reconhecer Jesus. Jesus queria ser reconhecido não só pela sua aparência física, mas através da sua palavra.
através dos seus ensinamentos. É ali que Jesus gostaria de ser reconhecido. Então estava aqui caminhando. Que dia da semana era? O primeiro dia da semana. O domingo dedicado a Deus, o domingo da nossa Santa Missa Dominical. No primeiro dia da semana estavam caminhando, conversando, e Jesus ali caminha com eles. E quantas vezes Jesus também já caminhou com cada um de nós. Falou conosco que nós não conseguimos reconhecê-lo através da sua palavra. Não reconhecimento visual, físico, mas o reconhecimento na palavra. Todo aquele que leva a palavra de Jesus é o próprio Jesus vivo em nosso meio. E depois de tudo o ensinamento que Jesus teve, foram reconhecer aonde Jesus? No partir do pão. Será que é só nesse momento que nós vemos Jesus ali à nossa frente? Ou Ele está a todo instante junto de nós, mas nós temos dificuldade de reconhecê-lo? Reconhecer através de um amigo, daquele que leva a palavra, daquele que nos ensina, daquele que nos conduz. É ali que também está Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.